a gente vai falar da Shakira, Paulão. Você viu essa já, não? Não, mas eu gosto de ver a Shakira. Tem uma coisa que eu gosto de ver, é a Shakira. Shakira é linda. Shakira é linda, maravilhosa. E a Shakira falou o seguinte, eu vou ler traduzido para vocês, porque, óbvio, né, tem gente que às vezes não sabe inglês, mas ela disse, os meus filhos odiaram absolutamente. Eles sentiram que é emasculante. E eu concordo. Até um ponto eu concordo. Eu estou criando 2 garotos. E eu quero que eles se sintam empoderados também, enquanto respeitam as mulheres. Eu gosto da cultura pop quando ela tenta empoderar a mulher, sem roubar do homem a possibilidade dele ser homem. E também de proteger e prover. Cara, eu fiquei arrepiado com isso. Eu vou começar essa com a Adriles. Fiquei arrepiado com isso, Adrilinho. Que lapada. Ela tá fazendo menção ao filme da Barbie, tá? Só pra quem não sabe, é o filme da Barbie. Não, eu acho o seguinte, a gente já teve várias discussões aqui sobre a origem do feminismo. Eu já discordei de vários colegas meus dizendo que a origem do feminismo teve uma boa intenção, né? Mulher podia votar, mulher não podia votar, não tinha direito à herança, não tinha direito a trabalho, não tinha direito à educação em muitos países do mundo. Então, nesse sentido, essa emancipação desses direitos da mulher, sem afetar o fato de que a mulher, quando ela bem entende, pode ser e deve ser uma dona de casa, uma mãe de família, que é o principal trabalho de uma pessoa, né? O trabalho socioafetivo de estar ao lado de um homem, se ela quiser, claro, mas é o trabalho de ser mãe, o trabalho de lapidar e de educar uma criança. Isso não impede que ela trabalhe, tenha a conta bancária, possa ir e vir, possa se educar eventualmente. Agora, esses filmes e esse novo, que refletem esse novo momento caricatural, histérico, histriônico, desse novo feminismo, que é simplesmente, uma vez que as mulheres já ganharam todos esses direitos que eu disse aqui, de tentar emascular o homem, tentar destruir a figura masculina como se fosse um machista, um castrador das vontades femininas, um abusador ou estuprador em potencial, como aquela cultura do estupro diz. A Barbie é um filme que sintetiza e traduz isso de maneira clara. E não é só Barbie. Tem uma série de filmes que eu tenho visto que tem uma lógica de emancipação feminina caricatural nesse sentido, em que todos os homens são débeis mentais. Ou são medíocres, ou são burros, ou são faunos sexuais, ou vivem à margem da mulher, ou são abusadores e tomam os lugares das mulheres, como no próprio filme. Então, assim, não existe mais a necessidade de um feminismo emancipador da mulher, porque a mulher já foi emancipada há muito tempo. Hoje não tem emancipação feminina necessária. Hoje, o que o feminismo faz é castrar o homem, é transformar um homem no joguete nas mãos da mulher, piorar as relações, fazer com que a mulher veja o homem como potencial abusador, que as mulheres vejam como a maternidade como uma coisa que vai impedir o seu sucesso profissional, que vejam que o casamento é uma coisa que vai tornar a mulher uma sombra de um homem, ou seja, é uma caricatura total do que foi o movimento de emancipação feminina lá atrás, no começo do século XIX, e esses filmes, essa nova Hollywood, esse novo entretenimento disfarçado de arte, que o Barbie, inclusive, é um filme curioso, metido a besta, metido a intelectualoide, simplesmente tem uma mensagem que é muito simplória e muito rasa e muito tosca. Os homens são idiotas e as mulheres sozinhas conseguem fazer o que elas bem entendem. Ou seja, mais divisor que isso, mais binário que isso, mais piorador das relações humanas, sobretudo entre mulheres e homens, que isso é impossível. O feminismo hoje é uma bobagem, é um câncer que corrói a estrutura das relações humanas entre homens e mulheres. Eu tava dando uma olhada, Pavanato, num post. Eu vou colocar aqui, eu vou achar enquanto você fala sobre esse tema. Aqui, achei. Professora, você já deve ter ouvido falar dela. Ela, inclusive, perdeu uma ação para uma jovem, a Giovanna Panucci, do Rio de Janeiro, que ela acusou a Giovanna Panucci de um monte de coisa, enfim, tentou processar, inclusive. Perdeu tudo para a Giovanna. E a professora Débora Diniz. Aos homens do século XXI, Pavanato, escuta, presta atenção, você tá com uma cara muito de debochado. Não chame a mulher com quem se casou de minha mulher. Diga o nome dela.
Gostou dessa? Professora da Universidade de Brasília, Federal de Brasília. Só um pequeno comentário. O Ariano Suassuna, uma vez eu lembro que perguntaram para ele: a mulher não é sua, você não pode chamar de minha mulher. O Ariano Suassuna respondeu assim: a minha mulher é minha, a sua eu não sei, mas a minha continua minha. Ô, Marco, nesse tema, eu acho que eu vou fazer duas abordagens. Primeira, a abordagem teórica. Por que o feminismo ele tem essa necessidade de emascular o homem, de tirar características masculinas e até mesmo de enfraquecimento do papel do homem na sociedade? É porque o feminismo moderno, ele descamba na ideologia de gênero. Basicamente, o feminismo que surge, teoricamente, para defender as mulheres, ele passa a considerar que não existe homem nem mulher. Então, toda essa suposta construção social de masculinidade precisa ser destruída. Mas existe também uma dimensão prática, assim como toda teoria tem a sua dimensão teórica e a sua dimensão prática, o feminismo também tem a sua dimensão prática. E na prática, o que o feminismo produz de sentimento nas mulheres, e não só nas mulheres feministas, tá? Mas em todas as mulheres que acabam sendo influenciadas de alguma forma pelo feminismo, sem nem perceber que estão sendo influenciadas. O feminismo gera nas mulheres um sentimento de autossuficiência que é mentiroso, da mulher achar que ela não precisa do homem para viver, de que as mulheres sozinhas são capazes de tocar o mundo, um sentimento de revanchismo, de rivalidade, da mulher achar o tempo todo que ela precisa provar que é melhor que o homem, e um sentimento até mesmo de ódio em alguns casos. Então, uma mulher que às vezes teve um pai ausente, um pai que não deu ali o devido respaldo, uma mulher que tinha um pai às vezes que era agressivo, que era violento, que era alcoólatra, essa mulher tem esse ressentimento dentro de si, ela não tem outra referência do que homem, e quando ela conhece o feminismo, ela encontra uma teoria que dê respaldo para o seu ódio e para o seu ressentimento. E agentes políticos, agentes sociais usam esse ódio, exploram esse ressentimento para mobilizar essas pessoas e para que essa massa de manobra seja conveniente eleitoralmente. Então, esse é o reflexo prático do feminismo. E quando o Adriles até falou algo que eu ia dizer também, na cultura moderna, nos filmes, nas séries, você via no passado, por exemplo, Rocky Balboa, filme das antigas, um clássico. O homem, ele é tratado como um cara bruto, o cara que se expõe ao risco de, em uma luta, ficar ferido para garantir o sustento da sua própria família, da sua mulher. Ele é o homem que sustenta a família, ele é o homem que se mantém firme nos momentos certos. Agora, o homem moderno nos filmes, não. Todo homem nos filmes é o Homer Simpson. Todo homem nos filmes é o cara bobalhão, é o homem cara branco. que é um bom trabalhador, é o cara que não presta, é o cara que só quer saber de beber. Ou então é o oposto. O vilão é sempre o homem. O cara é sempre mau. O cara é sempre opressivo. Então, existe na cultura popular uma demonização do papel do homem. E isso influencia todas as mulheres que não têm uma consciência sobre isso. A prova disso é que eu fiz um experimento social na Avenida Paulista, como sempre, e daí o experimento social foi o seguinte: eu conversei com algumas mulheres, e para essas mulheres eu perguntei: em um mundo sem homens, as mulheres dariam conta de viver sozinhas? Todas, praticamente. Assim, foi uma ou duas exceções, mas a maioria absoluta das mulheres feministas e não feministas, algumas até que achavam que eram contra o feminismo, disseram o seguinte: nós daríamos conta com certeza, a mulher daria conta de fazer qualquer tipo de trabalho, inclusive trabalhos pesados, e algumas mulheres chegaram ao cúmulo de dizer que o homem só serve para reproduzir. Os homens, em contrapartida, que não têm essa influência ideológica do feminismo e etc., ou de alguma ideologia machista, quando você conversa com eles, eles falam: não dá para viver sem as mulheres. Não consigo, imagina, a gente precisa das mulheres. Um complementa o outro. Então, você tem disseminado no meio das pessoas essa demonização do homem. Agora eu te pergunto, se um homem dissesse a mesma coisa, repetisse a mesma frase: mulheres só servem para reproduzir, o que aconteceria com esse homem? Cara, ia ser açoitado. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.